diz não, Ele continua sendo Deus? É sobre isso que eu quero falar nesta noite. Quando Deus diz não. Nos últimos dias a gente tem falado sobre a oração, estamos nessa campanha de 30 dias de oração. Por que às vezes Deus diz não? Muitas vezes na Bíblia Deus promete responder nossas orações. Por exemplo, em Jeremias 33, 3, ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Eu quero dizer alguma coisa para você nesta noite, muito importante. Deus sempre responde nossas orações. Mas Ele não responde sempre com a resposta que nós queremos. Nós já falamos aqui que Deus não é o gênio da lâmpada que você esfrega, e Ele sai, e Ele diz: seu desejo é uma ordem. Como também já dissemos aqui que Deus não é aquela máquina de vender refrigerante. Isso me faz pensar em Coca-Cola, não sei porquê. Que você coloca uma moeda e você aperta um botão e sai lá o refrigerante que você quer, né? Esta semana me contaram uma piada muito engraçada de um português que foi mandado à Colômbia para buscar coca. E ele voltou com uma Pepsi. Essa piada é só para gente inteligente. Deus sempre responde a oração, mesmo que a resposta não seja aquela que nós queremos. Há 4 maneiras de Deus responder a oração, conforme nós já falamos. Sim, não, espere e cresça. Você está brincando, né? Há várias maneiras de Deus responder a oração. A Bíblia está cheia de exemplos de quando Deus disse não à oração. Deus disse não a Abraão. Deus disse não a Moisés. Deus disse não a Davi. Deus disse não a Jó. Deus disse não a Jonas. Deus disse não a Pedro. Deus disse não a Paulo. E até Jesus teve orações respondidas com um não. Isto é, muitas vezes, confuso. Se Deus é amoroso e todo-poderoso, por que o pedido é negado? Isso pode gerar frustração em nós. Porque alguns recebem milagres e outros não. Porque algumas pessoas doentes pelas quais nós oramos ficam bem e outras não. Porque alguns recebem alívio da dor e outros não. Porque às vezes Deus diz sim e outras vezes não. Quando você pensa nisso, há algumas razões óbvias, porque Deus não responde toda a oração com um sim. Por exemplo, algumas orações entram em conflito com outras orações, e ambas não podem ser respondidas ao mesmo tempo. Imagine uma criança orando para que faça mau tempo, para que chova, ou para que neve, para que ela não precise ir à escola, para que ela possa ficar em casa. E um adulto, no mesmo horário, orando, pedindo a Deus que faça bom tempo, para que ele possa chegar ao seu trabalho. Tipo de oração que Deus não vai responder. Ou pessoas orando por times adversários. Corinthians, São Paulo, por exemplo. O Atlético e Cruzeiro, Flamengo e Fluminense. Deus não pode responder ambas as orações. Será que Deus se preocupa? Deus liga para quem ganha? Será que Deus, já que estamos falando desses dias de eleição, será que Deus liga para quem ganha? Quando oramos por candidatos também adversários, será que Deus tem um lado? Segundo, algumas orações não são respondidas porque elas exigiriam que Deus tire o livre arbítrio e escolha de alguém. Deus não faz isto. Imagine alguém orando: eu estou orando para que Deus force você a se casar comigo. Que horror! Né? Tempo atrás eu mandei aí para as irmãs aí do grupo, né, uma foto de um cara bem feio, né? Sem dentes, dizendo que está procurando uma varoa. Já imaginou você, camarada, ora assim: Deus, força aquela irmã ali, aquela loira bonita ali, a casar comigo. Deus dá a você uma escolha. E Ele não vai forçar você a escolher. Algumas pessoas aqui na igreja já oraram para que o cônjuge não saísse de casa, que permanecesse no casamento e no lar. Mas ele foi embora.
Você pode forçar alguém a te amar. Você pode forçar alguém a continuar amando. Deus não força você a fazer as coisas certas em todo o tempo. Então Deus nem sempre força, Deus nunca força você a fazer as coisas certas. Então Ele também não vai forçar os outros a fazer as coisas certas. Em terceiro lugar, orar por alguém doente, para que essa pessoa permaneça viva, nem sempre vai receber um sim. Porque nós não fomos designados, não fomos projetados por Deus para viver na terra para sempre. Se a fé fosse o único fator, algumas pessoas nunca morreriam. Diz o irmão aqui, às vezes alguém pede oração, né? Eu gostaria que orasse pelo meu parente e tal. O irmão pergunta, quantos anos tem? 95. Ele diz assim, já está fazendo hora extra. Se dependesse só da nossa fé, algumas pessoas nunca morreriam. Mas Hebreus 9:27 diz, está ordenado aos homens morrer. A menos que Jesus volte, todos que aqui estão vão morrer. Também, muitas vezes, a resposta não é inexplicável. Nós não temos uma explicação para ela. Não faz sentido. E, na verdade, é até trágico. E este é o maior teste da sua fé. Quando Deus diz não e não explica por quê. É o acidente trágico. É a morte inesperada. É o sonho desfeito. É o desejo não atendido. É o pedido negado. É aí que o não é doloroso. E parece insuportável. Hoje eu quero falar de duas coisas básicas. Primeiro, algumas razões, só algumas razões, porque Deus poderia dizer não. E segunda, que é mais importante, o que fazer quando Deus diz não? Pode haver 1000 razões porque Deus diz não. Antes de eu compartilhar as possibilidades, eu vou falar sobre 3 possibilidades, eu quero lhe dar uma advertência. Preste atenção no que eu vou dizer. Use essas razões, das quais eu vou falar, para confortar a você mesmo. Nunca use essas razões com alguém que está sofrendo, porque você não sabe porque Deus disse não a elas. Porque a pessoa diz, Deus me deu uma palavra a respeito. É para você, não é para os outros. Está claro? Mesmo na sua vida, nunca presuma que você sabe por quê. Porque Deus fez alguma coisa. A menos que Ele lhe mostre, mas é para você. Então, na vida dos outros, não dê palpite, porque você não sabe por quê. Nós todos conhecemos a história de Jó, não é verdade? Como Jó sofreu. Primeiro ele perdeu seus bens, depois ele perdeu seus filhos, e finalmente ele perdeu sua saúde. Jó ficou sem nada. A única coisa que ficou foi a esposa, e ela era bem chata. Ela mandou que ele amaldiçoasse a Deus e se matasse. Se ele fosse ouvir, né? Porque ela também não entendia o que Deus estava fazendo, muito menos Jó. Deus nunca explicou para Jó porque ele fez o que fez. Mas Jó tinha 3 amigos. E estes 3 amigos vieram para consolar Jó. No início, estes 3 amigos fizeram a coisa certa. Eles se sentaram com Jó e ficaram calados. Quando você não tem o que dizer, fique calado, não abra a boca, não tente dar explicação. Eles sentaram com Jó e ficaram calados. Sentaram com ele e ficaram em silêncio por 7 dias. Porém, aí começaram a oferecer razões e explicações para o sofrimento de Jó. Porque a gente tem que achar uma resposta, não é? A gente tem que achar uma explicação. Só que eles entenderam tudo errado. Eles não sabiam a razão por que Jó estava sofrendo. Eles entenderam tudo errado. No final, em Jó 42:7, Deus diz assim, para um dos amigos de Jó, estou indignado com você e os seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó.
outras palavras, vocês não sabem do que vocês estão falando. Você está andando num terreno perigoso, quando você tenta explicar o que Deus não explica. Este furacão que aconteceu agora na Carolina do Norte, na Carolina do Sul, é o juízo de Deus, é o julgamento de Deus sobre o pecado desta nação. Será? A Bíblia diz em 1 Pedro 4,7, que o julgamento começa pela casa de Deus. O juízo de Deus não começa com os incrédulos, ele começa com os crentes. Então, agora que já dei essas advertências e guardas, vamos ver 3 possíveis razões. 3 das muitas razões, porque Deus às vezes diz não. Primeira, Deus diz não quando Ele tem uma perspectiva mais ampla. Deus vê o quadro todo, nós não. Deus tem uma visão mais ampla das coisas. E nós temos uma perspectiva limitada. Nós não podemos ver o futuro. Em Hebreus 4,13 diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele, ou aos olhos daquele, com quem temos de tratar. Deus sabe todas as coisas, mas você e eu não. O problema com a nossa perspectiva limitada é que nós não conseguimos ver as consequências não intencionais dos nossos pedidos. Você pede algo, mas você não sabe o que poderia acontecer se Deus lhe desse aquele pedido. Se você pudesse ver a sua vida da maneira que Deus vê, as suas orações seriam diferentes? Sim, porque você veria todas as coisas, você veria na perspectiva de Deus. Isto resolveria muitos dos seus problemas? Claro. Você nunca teria um problema inesperado, porque você já saberia todas as coisas e você se prepararia, você poderia se preparar antecipadamente. E também você nunca pediria a coisa errada. Você dá aos seus filhos tudo o que eles pedem? Claro que não. Temos falado já sobre isso aqui algumas vezes. Claro que não. Por que não? Porque você tem uma perspectiva mais ampla. Fato é, quando eu peço a Deus alguma coisa, não existe jeito de eu poder imaginar tudo que é colocado em movimento. Os dominós, como as pedras vão cair ou como elas vão se encaixar. As implicações, as consequências. Toda oração respondida coloca em movimento uma cadeia, uma série de eventos. Agora, Deus pode ver lá na frente. Algumas vezes, então, Deus diz não, para proteger você de problemas que você não pode ver. Provérbios 2,8 diz: Deus guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Preste atenção, Deus guarda e Deus protege. Às vezes Deus não lhe dá o que você está pedindo porque Ele está te guardando. Ele está te protegendo. Isso não significa que Ele sempre tira você da frigideira. Muitas vezes Ele permite que você vá até a frigideira, mas Ele protege você de se queimar. Daniel orou, com certeza: Senhor, guarda-me. Eu fui fiel a Ti. Guarda-me de ser atirado aos leões da cova. Porém, Deus permitiu que ele fosse atirado na cova dos leões. Mas Ele fechou a boca deles. Os 3 jovens hebreus, eles reconheceram isso. Eles disseram ao rei: o nosso Deus tem o poder de nos guardar da fornalha de fogo. Eu imagino que eles oraram sobre isso. Eles não eram diferentes de você e de mim. Senhor, guarda-nos da fornalha de fogo. Deus não os guardou da fornalha de fogo, mas Ele os guardou na fornalha de fogo. Deus passou pela fornalha com eles e queimou as cordas que os amarravam. A maior oração de Paulo foi para pregar em Roma. Era o grande sonho de chegar à capital do império.
Como aquele brasileiro que quer chegar aos Estados Unidos, né? O sonho dele chegar aos Estados Unidos. Esse era o sonho de Paulo, era chegar a Roma para ali pregar o evangelho, e ele orava por isso. Eu penso que a ideia de Paulo era chegar lá, né, fazer uma reserva do Coliseu. Ah? Alguém aqui já foi ao Coliseu? É muito lindo. Fazer uma reserva do Coliseu e fazer uma grande cruzada evangelística lá, do estilo da Harvest Crusade aqui de Los Angeles, né? Greg Laurie, Paulo Greg Laurie. Aí ele chegava lá, vamos fazer uma grande cruzada. Talvez esse foi o sonho dele. Mas Deus disse, não. Deus levou Paulo até Roma. Mas não da maneira que ele esperava. Ele chegou lá como um prisioneiro acorrentado. Por que Deus? Porque o Senhor permitiu, orei tanto, para que o Senhor me desse a oportunidade de pregar nesta grande cidade, a capital do império, a capital do mundo. Enquanto Paulo estava na prisão, ele escreveu cartas, que hoje fazem parte do Novo Testamento. Deus tinha uma perspectiva mais ampla. A perspectiva de Paulo era pregar lá em Roma, mas Deus tinha uma perspectiva mais ampla. Ele causou um impacto muito maior através dos seus escritos do que ele teria causado pregando em Roma. Até hoje, bilhões de pessoas, incluindo você e eu, somos impactados pelo que Paulo escreveu enquanto ele estava na prisão em Roma. Então, esse é um dos motivos porque Deus não responde à oração. É porque Deus tem uma perspectiva mais ampla. A segunda razão, porque Deus diz não, Deus diz não quando Ele tem o plano melhor. Muitas vezes Deus quer satisfazer o seu desejo, mas de um jeito diferente, não do jeito que você quer. Na infinita sabedoria dele, ele tem uma ideia melhor. Olha o que ele diz em Isaías 55, 8 e 9. Ele diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Você tem a sua Bíblia, marca isso. Os meus caminhos são diferentes dos seus. Os meus jeitos de fazer as coisas são mais altos do que os seus. O meu plano é melhor. Deus tem mais do que um jeito de fazer as coisas. Por exemplo, você tem opções limitadas. Qualquer coisa que você vai fazer na vida, suas opções são limitadas, mas não as de Deus. Deus tem muitas alternativas. E Ele nunca é forçado a responder de uma única maneira. Exemplo, se você está com dívida, você não está sozinho, em primeiro lugar, tá? Se você está afundado em dívidas, você está financeiramente estressado, Deus pode responder de muitas diferentes maneiras. Deus pode responder com muitas maneiras para aumentar a sua renda. E também Deus pode responder de muitas maneiras para diminuir as suas despesas, levando você a ter condições de gastar menos. O problema é que nós queremos que Deus responda do nosso jeito favorito. Você já notou que quando você ora, você diz para Deus como é que Ele deve fazer? Nós queremos prescrever não apenas o que, mas como Ele responde. Deus, quero que tu respondas desta maneira. Ainda que não declaremos com essas palavras, preste atenção nas suas orações. E também dizemos a Ele como fazer. É claro que nós queremos a maneira mais fácil. Você não gostaria de sair da dívida, que amanhã aparecesse um cheque lá na sua porta, dizendo, pode usar esse cheque do jeito que você quiser, você vai lá e paga todas as suas contas. Nós queremos que Deus responda do jeito mais fácil, mas Deus sempre quer o jeito melhor. Deus sempre quer o melhor jeito. Aquilo que vai ajudar você a crescer. E o jeito que faz com que a sua fé cresça, às vezes exige uma resposta demorada. Lembre-se de uma coisa, uma demora não é o não. Maturidade é saber a diferença entre não e ainda não. Isso é maturidade, saber a diferença entre não e ainda não. Muitos heróis com a maior fé não obtiveram
uma resposta na terra. Veja Hebreus 11, 39 e 40, diz assim, depois de falar de vários heróis da fé, diz assim, todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, planejando Deus alguma coisa melhor. Se quiser marcar na sua Bíblia, né? Algumas traduções dizem, provendo Deus alguma coisa melhor. Eles tinham uma perspectiva, mas Deus tinha algo melhor para eles. O plano de Deus era melhor. Quero dizer para você que Deus tem toda a eternidade para cumprir as promessas dele. Marque bem isso. Deus tem toda a eternidade para cumprir as promessas dele. Quando eu olho para trás, eu sou grato a Deus por ele ter dito não a algumas das minhas orações. Aos 18 anos eu queria me alistar no exército. Se eu tivesse me alistado onde eu nasci, eu já teria automaticamente dispensado. Eu, de propósito, deixei para me alistar em outro lugar, porque eu queria servir. Eu queria entrar para ser o oficial da reserva. No fundo, eu queria ser um militar e seguir carreira. Hoje vocês estariam votando o capitão Miguel. Brincadeira. Mas era o meu desejo. Ainda mais depois que eu descobri que você poderia seguir carreira, que é oficial da reserva não podia seguir carreira, você podia ser tenente. Depois eles abriram para ser capitão também, depois você podia ir para a academia militar e seguir carreira. Possivelmente eu não estaria aqui hoje. Certo? Essa foi uma oração que Deus disse não. Eu fui lá, eu fiz de tudo para entrar. E Deus disse não. Quando eu estava assim, no final da minha adolescência, começo dos meus 20 e poucos anos, eu orava a Deus por uma esposa. Mas sabe aquele camarada, se vocês fazem mesmo, vamos confessar, orava por aquela pessoa específica, né? E Deus disse não. Gente, quando eu olho para trás, eu estou dando graças a Deus porque Ele não me deu aquela pessoa. Hã? Certo? Em 1994, quando eu cheguei aqui, eu pensava em voltar para o Brasil. E durante os primeiros anos que eu estava aqui nos Estados Unidos, eu tinha certeza que eu ia voltar para o Brasil. Um amigo meu me ofereceu para trabalhar com ele, me dava um green card para trabalhar na igreja dele, que era em frente ao meu apartamento, era só atravessar a rua, a igreja era do outro lado, literalmente. Para eu trabalhar com ele, na igreja hispana, e eu disse não, porque eu entendia que meu chamado era para trabalhar com brasileiros no Brasil. Ao invés disso, nós ficamos aqui, plantamos esta igreja, em 2001, a igreja agora tem 17 anos, sem dinheiro. Não tínhamos membros certos, tínhamos que pagar aluguel, porque nós conseguimos um lugar, aluguel para pagar, sem salário. A igreja começou a me dar um pequeno estipêndio para ajudar com gasolina. Eu quero dizer para você que eu não trocaria as lições que eu aprendi por nada. Deus disse não, e eu estou feliz porque Ele disse não a estas minhas orações. Pena que a Cristina teve que atender ali alguma emergência, né? Que eu tenho certeza que se eu perguntasse a ela, pelo que você está feliz por Deus ter dito não? Eu já sei a resposta dela. Tinha um cara que eu queria casar e Deus disse não, para que eu me casasse com você. Você olha para aquela moça quando você é adolescente, jovem, né? Bem jovem. Ai, que lindo, aquele rapaz, ai, que forte, musculoso. Depois acontece uma reunião da sua escola, anos depois você vê aquela mesma pessoa e fala, que livramento que Deus me deu. É ou não é verdade? Entendeu? Então para de orar assim, olha, Deus abençoa meus planos. Começa a orar, Deus, eu quero teus planos. Amém? Então, Deus diz não, quando Ele tem uma perspectiva mais ampla. Deus diz não quando Ele tem um plano melhor. E a terceira razão por que Deus diz não é que Deus diz não quando Ele tem um propósito maior. Deus nunca vai deixar que a sua oração interfira com o seu propósito. Não estou falando seu no sentido dele, você mesmo. Deus nunca vai deixar que a sua oração interfira com o propósito que Ele tem para você. Salmo 57, 2 diz assim, clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Eu clamo a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Deus não é obrigado a explicar por que Ele faz o que Ele faz.
Ele é Deus, não você. Ele não precisa da nossa aprovação. Ele não tem que comparecer dando razões. Mas tudo que Deus permite que aconteça em sua vida tem um propósito. Incluindo problemas. E as orações não respondidas. Você pode estar no momento difícil da sua vida agora. E a Bíblia diz que assim acontece para que fique comprovado que a sua fé é muito mais valiosa do que o ouro e é genuína. Deus permite que você, está em 1 Pedro 1,7. Deus permite estas coisas na sua vida para que fique comprovado que a sua fé é genuína. Quando você se sentir desanimado, desencorajado, lembre-se, Deus tem um propósito maior. Segundo aos Coríntios 4, 17 e 18, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação, nosso problema que nós estamos passando nesse momento, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Se você quer ser feliz, quem quer ser feliz? Se você quer ser feliz, você precisa aprender a aceitar 3 fatos da vida. Primeiro, há algumas coisas que nós nunca vamos entender até chegarmos ao céu. Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, e as reveladas são para nós e para nossos filhos. Há coisas que Deus não revela, você só vai saber quando você chegar ao céu. Se você quer ser feliz, você precisa entender isso. Que há coisas, algumas coisas que nós nunca vamos entender até chegarmos ao céu. Eclesiastes 11:5 também diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também tu não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Segundo fato que você precisa aprender a aceitar se você quer ser feliz: há algumas coisas que nunca vão mudar até nós chegarmos aos céus. Nós vivemos num mundo quebrado e há problemas permanentes. Sempre haverá problemas, até a volta de Jesus. A gente ora para que melhore a economia, para que melhore a saúde, e tudo isso é legítimo, né? E por isso e por aquilo, mas sempre haverá problemas. O dia que você não tiver problemas é porque você já morreu. Sempre haverá problemas. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Eu vivo num mundo que foi afetado pelo pecado, que é um mundo caído, e é um mundo onde há problemas. Quando eu mesmo não estou criando problemas, alguém está criando problemas. As coisas fogem ao nosso controle. Se hoje está bem de saúde, amanhã você não está, porque nós vivemos num mundo quebrado. Até os carros quebram, né, missionário Pedro? Até os carros quebram. Então, é a segunda coisa que a gente precisa aceitar. E o terceiro fato que você precisa aceitar, se você quer ser feliz, é que, às vezes, o seu sofrimento é para o bem, é para o benefício de outros. Alguns dos nossos ministérios desta igreja, você pode pegar um envelope para mim, por favor, atrás de você? Alguns dos nossos ministérios existem porque Deus disse não a alguém. Olha aí, se você tem um envelope aí à sua frente, envelope de dízimo, oferta, olha aí, está escrito aqui: Feed My Sheep, que é o nosso Outreach Ministry. Esse ministério surgiu por causa de pessoas em necessidade. Esse ministério serve, como a maioria de vocês sabem, pessoas que estão no hospital infantil de Los Angeles Children's Hospital. Pessoas, geralmente crianças e adolescentes, que estão gravemente enfermos. A maioria deles com câncer ou outra doença incurável. Então, às vezes, o sofrimento é para o bem, para o benefício de outros. Nem sempre é. Tá? Nem sempre é, mas às vezes, como eu disse, o seu sofrimento é para o benefício de outros. Eu quero encorajar você a contribuir para este ministério, para abençoar aquelas crianças e suas famílias, que vêm do mundo inteiro para atendimento médico aqui em Los Angeles. Deus permitiu até que seu filho sofresse
para o benefício de outros. Por quê? Porque ele tinha um propósito maior, a sua salvação. Jesus sofreu por você ser salvo. Se não fosse pelo sacrifício de Jesus, você jamais poderia ser salvo. Então temos aqui 3 razões, porque Deus não ouve nossas orações, porque Ele tem uma perspectiva mais ampla, porque Ele tem um plano melhor, e porque Ele tem um propósito maior. Ok, e agora o que eu devo fazer quando Deus diz não? Eu já sei porque Deus não responde às vezes, mas o que eu devo fazer quando Deus diz não? Primeiro, confie que Deus faz tudo com bondade e amor. Salmo 25:10 diz: todos os caminhos do Senhor são amor. Todos, não alguns. Todos os caminhos do Senhor são amor. E Romanos 8:28 diz: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus age em todas as coisas, não algumas coisas, em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Então, lembre-se disso, confie em Deus, que tudo que Ele faz com bondade e amor. Em qualquer ocasião, sempre que Deus diz não, Satanás sempre chega com dúvidas. E ele vai dizer, está vendo? Deus não se importa com você. Ele não ama você. Mentiroso. Ele é o pai da mentira, não acredite nele. Eu não tenho que entender a resposta de Deus para saber que ela é motivada pelo amor. A verdade é que Deus ama você demais para dar tudo o que você pede. Deus ama você demais para dar tudo o que você pede. Então você tem 3 opções com as quais você pode reagir à resposta negativa ao não de Deus. Você pode resistir. Lute com Deus, brinque com Ele. Fique louco com Deus. Volte suas costas para Ele. Segunda opção, não, ainda dentro dessa, você pode dizer para Deus, Deus, se tu não fizeres do meu jeito, esquece, tchau e benção. Segunda opção, você pode ressentir. Você pode se tornar amargo, miserável. Você pode começar a duvidar do amor de Deus. Ou você pode relaxar, sabendo que Deus tem os seus melhores interesses em mente. E Ele ama você. Essa é a primeira coisa. Confiar que tudo que Deus faz é por bondade e amor. Quando você estiver sofrendo, quando você estiver em dor, ore o que Jesus orou quando Ele estava para enfrentar a cruz. A Bíblia diz, Marcos 14, 35 e 36, que Jesus, tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Porém, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Esta é a maneira correta de orar. Esta é a maneira correta de orar. Afirme o poder de Deus. Pai, eu sei que tu podes todas as coisas. Foi o que Jesus falou para o Pai. Pai, eu sei que tu podes todas as coisas. Peça compaixão. Pai, por favor, dá-me o que eu te peço. Jesus orou assim. Se possível, afasta de mim este cálice, este sofrimento. Peça compaixão. Pai, por favor, dá-me o que eu peço. E aceite o plano de Deus. Porém, eu quero a tua vontade. Eu quero que tu faças a tua, isso é o que eu mais quero, Pai. Que a tua vontade seja feita. E terceiro, espere que Deus vai dar a graça dEle para você lidar com a resposta dEle. Ou seja, Deus vai lhe dar a graça para que você possa lidar com o não dEle. O que é graça?
Todo mundo vai dizer, favor imerecido. Graça é o poder de Deus para lidar com a dor e fazer o que é certo, não obstante. Graça é o poder de Deus para lidar com a dor e fazer o que é certo. Até o apóstolo Paulo não teve todas as suas orações respondidas. Segundo aos Coríntios 12, 8 a 10, ele diz a respeito de um problema que ele teve, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Segundo aos Coríntios 12, 8 a 10. O que Deus está dizendo é, a minha graça é suficiente para você. A minha graça te basta. Há momentos que você vai orar e ele... Não, a minha graça te basta. Minha graça é suficiente. Eu citei aqui na semana passada que alguém disse, tudo o que eu aprendi através da dor. Não aprendi nada com o prazer. Então, quais são as coisas pelas quais você tem orado e até aqui não aconteceu? Quais são as coisas pelas quais você tem orado? Lembre-se de que Deus tem uma perspectiva mais ampla. Ele pode estar protegendo você de um problema que você não consegue ver. Lembre-se também de que Deus tem um plano melhor. A história ainda não terminou. E terceiro, lembre-se de que Deus tem um propósito maior. Neste exato momento, Ele está trabalhando em você. E Ele vai dar a você o poder e a graça para lidar com essa situação. Salmo 9:10 diz assim, os que te conhecem, confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Se você não confia em Deus quando Ele diz não, isto significa que você, na verdade, não o conhece. Porque os que conhecem a Deus confiam nele. É o que está escrito aqui no Salmo 9:10. Palavras de Deus. Através do salmista, os que te conhecem, confiam em ti. Pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Então eu quero encerrar nesta noite, nós vamos orar daqui a pouco. Mas eu quero que você tenha isto em mente, estas 3 coisas. Se a resposta de Deus ainda não veio, pode ser que ainda não é o tempo. Mas pode ser que Ele já esteja dizendo definitivamente não. E se a resposta dele é não, lembre-se que Deus tem uma perspectiva mais ampla. Ele vê coisas que você não vê. Lembre-se de que Deus tem um plano melhor. Ainda não chegou ao final da história. E lembre-se também de que Deus tem um propósito maior. Amém? Incline a sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Talvez haja alguém aqui nesta noite que ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você ainda não fez uma decisão por Jesus. Esta palavra final diz assim, que aqueles que te conhecem confiam em ti. Se você ainda não conhece a Jesus Cristo por uma experiência pessoal, se você ainda não conhece a Deus por uma experiência pessoal, eu quero te convidar nesta noite você entregar a sua vida a Jesus. Convidar a Jesus para Ele entrar em sua vida e ser, a partir de hoje, o Senhor da sua vida e seu Salvador. Alguém que gostaria de entregar, talvez por primeira vez, ou talvez fazer uma rededicação de vida ao Senhor Jesus, levante sua mão. Aí onde você está, nós vamos orar. Amém. Deus te abençoe, Ricky. Mais alguém? Que nesta noite quer entregar sua vida a Jesus, quer confiar nele, crendo que os propósitos dele são sempre maiores, seus planos são melhores, e sua perspectiva é mais ampla. Com os olhos fechados, vamos orar. Pastor Rick, todos nós repetíssemos essa oração. Repita todo mundo comigo, vamos ajudar o Rick. Talvez até ele saiba orar, mas vamos fazer essa oração de coração. Diga, Senhor Deus, eu ouvi tua palavra. E eu sei, pela tua palavra,
que os que te conhecem confiam em ti. Nesta noite, eu declaro, com a tua graça, que eu confio em ti. Eu te entrego minha vida e te convido, Jesus, para entrares no meu coração e seres a partir de hoje o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa-me os meus pecados que foram cravados na cruz do Calvário e dá-me nova vida e ajuda-me a te servir e a te seguir todos os dias da minha vida. Amém. E ainda não. Talvez Deus ainda vai responder, mas no momento que você tenha ou não, quero que você nesse momento faça uma oração e você entregue a Deus este pedido e diga que você confia nele, pois você o conhece, você sabe que ele é bom, que ele é amoroso, que ele tem uma perspectiva mais ampla, que ele tem um plano melhor e que ele tem um propósito maior. Diga isso para ele, que você reconhece isto. Você também que está nos assistindo pelo Facebook, faça esta oração também. Ó Senhor, tua palavra diz que tudo que tu fazes é por amor, porque teus caminhos são amor. Tua palavra diz que tudo que tu fazes é porque tu tens o nosso bem em vista. Muitas vezes nós não conseguimos entender porque a nossa perspectiva é limitada, a gente não consegue enxergar o que está adiante, a gente não consegue enxergar o futuro. Mas a tua perspectiva é diferente, ela vê tudo porque ela é ampla. Tu és onisciente, tu sabes todas as coisas. Muitas vezes nós não reconhecemos, mas nesta noite nós reconhecemos que tu pode estar nos protegendo de um problema imprevisto para nós. Nós também nesta noite declaramos que reconhecemos que o teu plano é melhor. Tua palavra diz que o homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Porque o teu plano sempre é melhor do que o nosso. Quantos planos nós tínhamos, quantos sonhos que não foram realizados. Nós entendemos que é porque o teu plano, Senhor, ele é melhor. Queremos declarar nesta noite isto, Senhor. Declaramos também nesta noite, reconhecemos, Senhor, que o teu propósito é maior. E que tu nos dás e nos darás sempre a graça e o poder para lidar com essa situação para a qual a gente não tem uma resposta positiva. Conforme nós cantamos hoje, tu és fiel, Senhor. Tu darás pleno poder àqueles que confiam em ti, aqueles que te amam, aqueles que são teus, aos teus filhos. E nós declaramos, Senhor, que confiamos em ti, nosso Pai, porque tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Conforta e consola os nossos corações. E ajuda-nos a descansar em ti, na certeza de que tu estás cuidando de nós. Mesmo quando tu dizes não. E que tu continuas sendo Deus. E tu continuas sendo bondoso e amoroso quando tu dizes não. E ajuda-nos a confiar em ti, porque sabemos que se não confiamos em ti quando tu dizes não, é porque realmente não te conhecemos. Mas aqueles dentre nós que te conhecemos, reconhecemos isto, Pai. E continuaremos a confiar em ti, Senhor, de todo o coração. Ajuda-nos, cada um aqui, a entender isso na sua vida pessoal, nas suas experiências pessoais, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.